Professora querida é morta a facadas enquanto dormia. Segundo a polícia, o filho foi quem a esfaqueou até a morte. Vamos analisar o ocorrido e o que o suspeito relatou à polícia sobre o motivo do crime contra a mãe. Obrigada por acompanhar o Law and Crime, sou Elizabeth Milner. Laura Lyons é dedicada, compassiva e seu ensino marcou muitas vidas. Quando a notícia de que ela foi assassinada chegou, chocou sua comunidade, especialmente quando descobriram que seu filho supostamente confessou o crime. Em outubro passado, Laura Lyons fez um post carinhoso para seu filho de 19 anos, Connor, agradecendo a ele nas redes sociais. Você e William são os melhores filhos, agora tem uma ponte. Grande parte da página dela nas redes sociais está cheia de fotos carinhosas sobre seus filhos e apresenta fotos do seu filho, Connor. 7 meses após Laura postar sobre Connor, ela morreu. Morta supostamente pelo filho que ela tanto adorava. Mas o que houve? No dia 23 de maio, os delegados do gabinete do xerife do condado de Caddo, na Louisiana, foram enviados para uma casa local. Operadores relataram que receberam uma ligação para o 911 dizendo: "Meu irmão matou minha mãe". Isso não ocorreu de madrugada. Os delegados foram chamados logo após as 2 da tarde. Por que isso é relevante? Eu vou explicar em um segundo. Quando os delegados chegaram à casa da Laura, ela infelizmente já estava morta. Connor, filho dela, ao contrário de outros suspeitos, não fugiu. Os delegados o acharam nos degraus dos fundos da casa. Eles o algemaram, informaram seus direitos Miranda e o levaram sob custódia. Agora, tentamos conseguir a íntegra da denúncia criminal. No entanto, como o caso ainda está em andamento, o departamento do xerife recusou o nosso pedido. Não está claro o que aconteceu antes do assassinato, mas aqui está o que sabemos de acordo com relatos locais. Connor supostamente disse aos investigadores que estava ouvindo vozes. Não está claro se Connor tinha histórico de problemas de saúde mental ou se foi a primeira vez que ele passou por isso. Tudo isso simplesmente não sabemos. Connor teria contado às autoridades que esfaqueou a mãe 3 vezes, atingindo áreas graves, inclusive o pescoço de Laura. Agora, eu mencionei antes que o timing era interessante. Os policiais foram enviados às 2h11 da tarde, no dia 23 de maio. Mas Connor supostamente disse aos investigadores que fez isso enquanto sua mãe dormia. Agora, obviamente, eu não sou detetive nem nada, mas na minha cabeça, eu penso que uma de 2 coisas aconteceu. Ou ele esfaqueou ela enquanto ela tirava um cochilo, ou esfaqueou ela na noite anterior e simplesmente a deixou lá. De novo, a gente simplesmente não sabe. Sabemos que o corpo da Laura foi supostamente encontrado na cama dela. Quando saíram as notícias sobre o assassinato dela, isso abalou a comunidade dela. Há muitos comentários em um post do Facebook compartilhado pela Mansville High School, onde ela lecionava. Alguns comentam: "Descanse em paz, senhorita Lyons". Outros usam emojis de coração partido. Um comentário diz: "Conhecendo Laura a vida toda e tendo ensinado com ela na MHS, posso afirmar que nada a fazia mais feliz. Ela amava a MHS e seus alunos e sempre conversávamos sobre nossos bebês. Ela seguirá sendo uma luz para todos que tocou. Obrigada por homenagear minha amiga. Sei que ela está sorrindo ao lado do Senhor." A escola publicou: "Em memória da senhorita Laura Lyons, comunicamos com tristeza seu falecimento. Ela era uma professora muito querida na Mansville High School." Senhorita Lyons foi uma educadora dedicada, colega compassiva e querida na escola do distrito de DeSoto. Seu compromisso e paixão pelo ensino impactaram muitos, e sua ausência será sentida por toda a comunidade escolar. Nossas sinceras condolências à família, amigos, alunos e colegas da senhorita Lyons. Nossos pensamentos e orações vão para todos que sofrem por essa grande perda. Connor está detido desde maio. Nesta semana, um grande júri o indiciou pelo assassinato da mãe. A KSLA disse que o jovem de 19 anos foi formalmente acusado de homicídio em 2º grau. Uma segunda acusação formal atribuiu a Connor 2 acusações: agressão a policial e resistência à prisão. Temos uma acusação formal do grande júri. Próxima questão: o caso irá a julgamento? Agora estou acompanhada pela advogada criminalista Safa Robinson Ferrer. Safa, é sempre um prazer ter você aqui e sempre bom te ver. Estou curiosa. Se Connor Lyons foi preso em maio, por que só agora, em agosto, recebemos a acusação formal do grande júri? Às vezes leva um tempo para a promotoria reunir um grande júri e realmente apresentar as provas para eles. Agora, existem jurados do grande júri que ficam, sabe, em segredo durante todo o processo. As regras do grande júri variam conforme o estado. A Louisiana é um pouco diferente de Nova York nisso. Mas eles têm seu grande júri.
A promotoria vai emitir intimações para obter informações ou coisas que eles querem apresentar ao grande júri. E então eles vão chamar suas testemunhas para comparecer e testemunhar perante o grande júri. Eles podem ter precisado esperar pelo relatório do médico legista, informações de toxicologia e coisas desse tipo, específicas sobre a causa e ou a maneira da morte. Essas informações precisarão ser apresentadas ao grande júri pelo médico legista e por outros meios que talvez eles tenham precisado aguardar. Não surpreende que, embora ele tenha sido preso em maio, só agora estamos vendo uma acusação formal. E às vezes parece que a gente sempre pensa que é como em CSI ou que as coisas acontecem muito rápido, talvez no dia seguinte, mas faz muito sentido que isso leve algumas semanas para acontecer. O que você acha da suposta confissão de Connor, admitindo ter esfaqueado a mãe enquanto ela dormia? Essa confissão é definitivamente algo que a promotoria vai usar e pretende usar para buscar uma condenação nesse caso. A defesa certamente vai contestar e acredito que surgirão vários desafios no caso. Em primeiro lugar, a capacidade mental dele e a habilidade dele de ir a julgamento e entender o processo conforme ele avança para esse julgamento. Aqui em Nova York, nós temos algo chamado 730. A Louisiana tem algo muito parecido, onde se uma pessoa é considerada competente ou incompetente, o caso é suspenso por um período de tempo até que essa pessoa recupere a competência. E muitas vezes em situações ou casos muito estranhos, especialmente quando há assassinatos de, você sabe, uma mãe ou crianças ou coisas desse tipo, e é algo que normalmente não vemos com frequência, os advogados de defesa, o juiz e a promotoria todos concordam com esse exame de competência. Se o caso avançar, haverá uma contestação às declarações do réu, o Sr. Lyons, especialmente a confissão feita às autoridades. E haverá audiências para determinar se essa confissão foi voluntária ou se deveria ter havido algum aviso de Miranda e coisas desse tipo, e haverá uma audiência sobre essa questão. E foi relatado que Connor estava ouvindo vozes quando supostamente esfaqueou a mãe dele. Você acha que isso diminui o que ele supostamente fez? Eu não acho que isso vá necessariamente amenizar, mas vai fornecer um contexto sobre o que estava acontecendo na mente dele no momento em que isso ocorreu. E, novamente, se estamos olhando para um indivíduo que tem algum tipo de doença ou transtorno mental e que não tinha capacidade de realmente compreender o que estava acontecendo no momento e o que essa pessoa estava fazendo naquele instante, isso certamente será algo que vai entrar em questão à medida que o caso avança. E pelo que eu percebi e aprendi pelas redes sociais, que eu sei que mostram só uma parte dessa história, parece que Laura Lyons, a mãe, era realmente muito amada e adorada por praticamente todo mundo. Na maioria das vezes, quando vemos esses casos, algo grande acontece, como uma discussão ou outro evento. Mas pelo que sabemos, tudo parece tão aleatório. Se esse caso chegar a ir a julgamento, você acha que os jurados vão querer saber por que isso aconteceu? Isso é relevante legalmente? Qual a sua opinião? Eu acho que os jurados vão querer entender o que estava passando na cabeça do Sr. Lyons no momento em que esse incidente aconteceu e realmente descobrir por que isso aconteceu. E, claro, esse pode ser um caso que dependa da batalha dos peritos, se essa pessoa era ou não competente, se ela poderia ou não formular o estado mental de culpa necessário para essa acusação de assassinato ou de homicídio. Pode virar uma disputa entre peritos sobre se a pessoa tinha o estado mental de culpa necessário para sustentar as acusações e chegar a um veredicto, ou se não possuía esse requisito. Então, o júri vai ter que considerar isso, né, o estado mental da pessoa, e o juiz vai orientá-lo sobre como fazer essa avaliação. Como advogada de defesa criminal, voltando ao tema, quanto isso prejudica a defesa dele, considerando que ele já fez declarações incriminatórias? Isso definitivamente prejudica muito a defesa, sabe? A não ser que a defesa consiga fazer com que essa confissão seja excluída. Se não conseguirem excluir, essa informação será usada. Será interessante ver qual posição tomarão no caso. Sabe, será que eles vão dizer que ele não é culpado, que ele não fez isso e que a confissão foi apenas uma confissão equivocada? Ou será que havia algum tipo de doença mental ou deficiência que fez com que ele cometesse esse ato? E, sabe, como resultado disso, ele fez a confissão, mas talvez a confissão não tenha sido feita de forma apropriada. Talvez os direitos de Miranda não tenham sido lidos corretamente, questões que a defesa contestará. Mas eu acho que, no geral, isso certamente prejudica a defesa neste caso.
E com as informações que temos agora, Safa, você acha que homicídio em segundo grau se encaixa neste caso? Com certeza, sem dúvida. E, novamente, estados diferentes fazem as coisas de maneiras diferentes. E o mais comum aqui no estado de Nova York é usarmos homicídio em segundo grau quando as pessoas são acusadas em um contexto como este. Louisiana e Texas usam homicídio em segundo grau, mas também podem aplicar o de primeiro grau. Mas eu acho que os fatos e as circunstâncias em torno deste caso se encaixam em homicídio em segundo grau, no qual acredito que esse indivíduo está prestes a passar o resto da vida na prisão. E existe uma dúvida, e eu não tenho certeza se essa é uma ofensa que qualifica para a pena de morte no estado da Louisiana. E só lendo novamente, com as informações limitadas que foram divulgadas pelas autoridades até agora, só de saber que Connor supostamente confessou ter esfaqueado a mãe no pescoço enquanto ela dormia. Na minha cabeça, o que estava passando era que uma de duas coisas poderia ter acontecido. Ou ela estava tirando um cochilo e algo aconteceu, então ela foi esfaqueada, ou isso aconteceu durante a noite e o corpo dela ficou lá por um tempo antes de finalmente o 911 ser chamado e os policiais chegarem à cena. Minha pergunta para você, Safa. Você se surpreende que, mesmo com as acusações contra Connor Lyons, ele não tenha tentado fugir ao ser encontrado pelos policiais? Ele estava só nos fundos da casa. Novamente, esse caso é um tanto bizarro, então não é surpreendente que ele não tenha tentado fugir. Mas o que eu sei e acredito é que houve algumas acusações adicionais feitas contra ele, especificamente relacionadas a algum tipo de evasão de prisão ou agressão contra um dos policiais. Então isso pode, colocar em contexto qual era o estado mental dele. Ele pode ter ficado sentado lá, esperando eles responderem. Quando chegaram, ele pode ter se irritado e tentado fugir ou teve uma interação negativa com a polícia. Mas considerando os fatos estranhos, sei que isso infelizmente acontece, mas não é normal. E eu não acho que nenhum de nós queira normalizar esse tipo de comportamento. É estranho essa pessoa continuar ali, sabendo que supostamente acabou de matar a mãe e pode passar o resto da vida na prisão. Sim, e é simplesmente de partir o coração, especialmente porque a vítima, nesse caso, ela era muito querida. Na época, ela ia sair de férias de verão, pois era professora e estava pronta para aproveitar. Mas então isso aconteceu. E Safa, estou curiosa, você acha que esse caso vai a julgamento mesmo depois da suposta confissão de Connor Lyons? Ou acha que talvez possa haver um acordo e que ele possa aceitar um acordo judicial? Nesse caso, eu espero que haja um acordo judicial e que ele provavelmente aceite esse acordo. Considerando os fatos e as circunstâncias, esse é um caso que nenhum advogado de defesa realmente quer apresentar a um júri, e nenhum promotor vai querer ter que revitimizar outras pessoas que possam ser parentes dessa mulher, talvez irmãos ou algo do tipo. Nenhum caso é uma vitória garantida para nenhum dos lados. Então, considerando tudo, acho que é muito provável que vejamos um acordo nesse caso. Existe alguma possibilidade de uma absolvição por insanidade? Você acha que esse pode ser o acordo que ele aceite? Isso sempre é uma possibilidade, sabe? E pode não ser um acordo feito, mas sim uma decisão tomada pelo júri no final das contas. Sempre é uma possibilidade, mas o que acontece depois disso? Sabe, ele ainda ficará detido enquanto aguardam as avaliações psicológicas e a verificação de competência? E sabe, no estado de Nova York, certas coisas acontecem. Mesmo que uma pessoa não seja considerada competente, existem outros procedimentos que entram em vigor e mantêm o indivíduo nas unidades psiquiátricas quando coisas assim acontecem. E nós já vimos de tudo aqui no Law and Crime, não é? Já vimos casos em que os réus se declararam inocentes. E então, quando começa a segunda seleção do júri, de repente há uma confissão de culpa, mas nunca sabemos ao certo porque, até o momento, nenhuma confissão foi registrada ainda. Connor deve ser formalmente acusado na próxima semana. Safa Robinson Ferrer, agradeço pelo seu tempo e análise do caso. Antes de encerrar, quer acrescentar algo? Obrigada por me receberem. Obrigada por estar aqui, Safa. Agradeço muito. Connor Lyons segue detido no Centro Correcional Kettle, com fiança de $2 milhões e ainda não apresentou defesa. A audiência de acusação dele está marcada para a próxima semana. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner.